Você consegue imaginar viver em um país onde sobreviver era um privilégio que poucos podiam ter? Um lugar onde, durante anos, a lei não era imposta pelo Estado, mas pelas ruas, onde as cidades foram construídas sobre cinzas e os cemitérios repousam sobre vulcões, e onde hoje você pode pagar um café com criptomoedas à beira-mar. Um território que contém cidades maias enterradas sob vulcões e um dado demográfico que surpreendeu o mundo inteiro, ao ser considerado um dos países com mais mulheres solteiras do planeta. Não perca este vídeo do Mundo Sem Censura para conhecer El Salvador, enquanto descobrimos por que esse pequeno país passou de um dos mais temidos do planeta a um dos mais seguros e prósperos de toda a América. Prepare-se, porque o que você vai ver não é o que você imagina. Vamos começar! No coração da América Central, em uma das regiões mais instáveis e caprichosas do planeta, ergue-se El Salvador, um território minúsculo em tamanho, mas repleto de tensão, marcado por uma energia difícil de descrever, como se sempre tivesse estado preso entre dois destinos: prosperar ou resistir. Porque se algo sempre definiu este lugar não foi o seu tamanho, mas as dificuldades e a pressão constante que se respira em cada canto. El Salvador não nasceu tranquilo. Muito antes de se tornar um país, este território já era um espaço tenso, disputado e vigiado. Não por falta de valor, mas precisamente pelo contrário. Nesta região, tudo importava. A terra, as rotas, o controle. Até mesmo o simples fato de desfrutar dela. Geograficamente, El Salvador está encaixado entre a Guatemala e Honduras, com uma saída estratégica para o Oceano Pacífico. O país nunca foi um lugar isolado. Pelo contrário, sempre esteve no meio de algo maior, funcionando como passagem, fronteira invisível e ponto de encontro. Ou de problemas muitas vezes devido a tudo isso. Embora possa parecer minúsculo no mapa, a realidade no terreno é muito diferente. Em um espaço que mal ultrapassa os 21 mil quilômetros quadrados, vivem mais de 6 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, um país europeu de tamanho muito semelhante, como a Eslovênia, tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. Aqui não. Aqui, em El Salvador, tudo é muito mais compacto. Quando tantas pessoas compartilham tão pouco espaço, a distância desaparece, mas o atrito é constante. E em lugares assim, a calma nunca dura muito tempo. Quando muitas pessoas compartilham tão pouco espaço, o conflito não demora a aparecer. Porque aqui aconteceu algo que se repete em muitos lugares do mundo. Quando o controle desaparece, alguém o ocupa. Nem sempre de forma visível, mas constante, como uma pressão que nunca desaparece, ou como muitos desses centenas de vulcões que compõem este belo território. E essa pressão não é sentida apenas entre as pessoas, mas também sob os pés, pois esta é uma terra marcada por vulcões que condicionaram a história do país muito mais do que costumamos imaginar. Uma terra que, durante séculos, lembrou aos seus habitantes que nada é permanente, nem mesmo o solo em que vivem. E quando a essa instabilidade natural se soma uma pressão social constante, o resultado geralmente é uma tensão acumulada que, mais cedo ou mais tarde, acaba explodindo. Nas últimas décadas, essa tensão acabou explodindo de uma forma que marcou o país para sempre. As lutas entre gangues, o controle de bairros inteiros e a sensação de insegurança permanente fizeram com que El Salvador desaparecesse do mapa turístico mundial. Ninguém queria viajar para este lugar, porque ninguém se atrevia. Durante anos, este país foi sinônimo de medo. Um lugar sobre o qual se falava muito, mas que quase ninguém conhecia de verdade. Um território fechado sobre si mesmo, visto de fora com medo e vivido de dentro com uma sensação constante de aguentar e seguir em frente. Um país onde sair de casa, abrir um negócio ou simplesmente fazer planos para o futuro se tornava um desafio a ser superado todos os dias. Mas há poucos anos, de repente e contra todas as previsões, algo começou a mudar. Tudo aconteceu após a chegada de um presidente jovem,
com ideias muito diferentes, que alterou completamente o rumo do país. De repente, El Salvador começou a aparecer nas manchetes por motivos impensáveis anos atrás. Praias onde se paga com Bitcoin e outras criptomoedas. Cidades projetadas em torno de uma economia digital impensável há apenas alguns anos. Bibliotecas enormes erguidas como símbolo do futuro e da mudança. E, ao mesmo tempo, infraestruturas de controle extremo, projetadas para impor ordem onde antes reinava o caos. Uma mudança radical que levou El Salvador a se tornar, em muito pouco tempo, um dos países mais seguros da América Latina. Uma mudança tão brusca que muitos ainda não sabem como interpretá-la, pois antes de entender essa mudança e esse passado recente, é preciso voltar muito mais atrás, porque essa história não começa no presente, mas há milhares de anos. O território onde hoje se situa El Salvador foi disputado muito antes da existência do país, muito antes de novos presidentes, fronteiras ou bandeiras. Já havia conflitos aqui, quando ainda não havia um nome para El Salvador. Os povos indígenas que habitavam esta região compreenderam muito cedo que viver aqui significava adaptar-se ou desaparecer, uma realidade que sempre marcou este território. Especialmente na zona ocidental do país, perto da fronteira com a Guatemala, a presença maia deixou uma marca profunda que hoje passa despercebida para muitos. Essas sociedades maias não se organizavam como os grandes impérios de pedra que costumamos imaginar, cheios de pirâmides gigantes e cidades monumentais. Aqui predominavam comunidades agrícolas, aldeias bem organizadas e famílias dedicadas ao cultivo e ao comércio local. Eram sociedades mais centradas na vida cotidiana do que na construção de grandes monumentos para o poder ou a guerra, ao contrário do que acontecia nas regiões vizinhas. Com o passar do tempo, chegaram influências externas, novas crenças e novas formas de poder. O território mudou de mãos novamente e, a cada mudança, a tensão aumentava um pouco mais. A tudo isso se somava um detalhe fundamental. Aqui, o que não era destruído pelo ser humano, era destruído pela natureza. Terremotos, erupções, deslizamentos. A terra nunca foi um solo firme no qual se apoiar. Talvez por isso as crenças se tornaram tão intensas e o sofrimento se normalizou. Porque viver aqui sempre implicou aceitar que tudo poderia desaparecer de um dia para o outro. E houve um momento em que essa ideia se tornou realidade da forma mais literal possível. Tudo aconteceu há mais de 1000 anos, no que hoje é El Salvador, em uma pequena comunidade maia formada por famílias, campos de cultivo, ferramentas simples e rituais domésticos que se repetiam dia após dia. Seus habitantes não estavam construindo pirâmides nem erguendo monumentos para impressionar ninguém. Eles cozinhavam, cultivavam, cuidavam de seus animais, compartilhavam comida e mantinham crenças simples ligadas à terra. Até que a terra falou. Uma erupção vulcânica repentina e violenta cobriu a aldeia em questão de horas. A cinza envolveu tudo: casas, utensílios, alimentos, espaços sagrados. Mas ao contrário de outros desastres históricos, aqui aconteceu algo diferente. As pessoas conseguiram fugir. Por isso não houve corpos presos sob a cinza. Não houve gritos congelados em pedra. Apenas silêncio. O lugar ficou soterrado e esquecido durante séculos, como se nunca tivesse existido. Até que foi redescoberto muito tempo depois, revelando algo extraordinário. Uma aldeia maia perfeitamente conservada, parada no tempo, no momento exato em que a vida foi interrompida e mudou para sempre. Hoje conhecemos esse lugar como Joia de Serém, popularmente conhecido como a Pompeia da América. Mas ao contrário de Pompeia, aqui não vemos o fim da vida, mas a prova de que seus habitantes conseguiram escapar do fim do que era seu mundo. Este povo perdeu tudo, mas salvou a vida. Joia de Serém é um dos poucos lugares no mundo que nos permite observar como viviam as pessoas comuns, não as elites, nem os governantes. Um lugar com cozinhas, armazéns, ferramentas de trabalho,
espaços familiares. Detalhes simples que raramente sobrevivem ao passar do tempo. Esta história ajuda a entender algo fundamental sobre os antigos habitantes desta região e também sobre os atuais. Os maias de El Salvador não eram grandes impérios de pedra, nem civilizações obcecadas pelo poder monumental. Eram comunidades agrícolas, familiares, profundamente ligadas à terra e aos seus ciclos. Uma forma de vida que, com o passar do tempo, nunca desapareceu completamente. Talvez por isso Joia de Serém não seja apenas um sítio arqueológico, mas também uma lembrança muito clara de algo que se repete ao longo de toda a história deste país. Que aqui, muito antes dos conflitos modernos, a vida já era marcada pela necessidade de se adaptar, de aceitar que, a qualquer momento, tudo poderia mudar. Porque em El Salvador, o perigo nem sempre veio na forma de pessoas. Muitas vezes veio de baixo, da própria terra. Este é um país construído sobre fogo, literalmente. Grande parte de suas cidades, vilas e estradas foram erguidas sobre camadas de cinzas vulcânicas acumuladas ao longo de séculos. Um solo que parece firme, mas que na verdade é o resultado de antigas erupções que devastaram tudo em seu caminho. Aqui, a terra nunca foi completamente estável. Viver neste território sempre implicou conviver com a possibilidade de perder tudo sem aviso prévio. Não como uma exceção, mas como parte da normalidade. Em algumas zonas do país, até os cemitérios foram construídos sobre antigos rios de lava solidificada. Locais como o cemitério de Izalco ou antigos cemitérios em áreas próximas a San Salvador repousam sobre um solo negro, áspero, endurecido por erupções ocorridas há séculos. Caminhar entre as sepulturas é pisar em lava petrificada, uma superfície escura que absorve a luz e cria uma atmosfera quase fantasmagórica. O terreno nesses cemitérios é tão duro que, em muitos casos, cavar uma sepultura pode levar vários dias de trabalho, batendo na pedra vulcânica repetidamente. Mesmo assim, ninguém vê isso como algo excepcional. É simplesmente parte da vida aqui, mais uma forma de conviver com uma realidade que sempre esteve presente. Como você pode ver em El Salvador, até mesmo a morte aprendeu a se adaptar ao fogo. Mas a realidade dos vulcões e da vida em El Salvador não se limita aos cemitérios. Muitos não sabem que em El Salvador existem cidades literalmente construídas sobre cinzas vulcânicas. San Salvador, sua capital, ergue-se sobre camadas de cinzas acumuladas durante séculos por erupções de vulcões próximos, como o de San Salvador e o Ilopango. Sob suas ruas, casas e igrejas, há estratos de pó vulcânico endurecido, restos de explosões que, em seu momento, arrasaram assentamentos inteiros e obrigaram a reconstruir uma e outra vez. Algo semelhante ocorre em cidades como Santa Tecla, Izalco ou Sonsonate, onde o solo negro revela sua origem vulcânica. Em Izalco, por exemplo, a paisagem ainda conserva tons escuros e acidentados, resultado direto da atividade do vulcão que durante anos foi um dos mais ativos da região. Por isso, neste país, viver sempre significou aceitar que o solo não é eterno. Talvez por isso, entre algumas comunidades, repete-se uma ideia muito clara, que neste país não manda o ser humano, manda a terra. Por isso, muitos idosos usam uma palavra que não aparece em nenhum livro, mas que resume perfeitamente essa sensação. Chamam-na de Nahutzek, uma forma de dizer que a natureza sempre tem a última palavra e que, às vezes, ao homem só resta adaptar-se ou afastar-se. Provavelmente por causa do Nahutzek, viver em El Salvador nunca foi uma experiência confortável, mas sim uma lição constante de adaptação. Já que a vida cotidiana aqui foi construída com base na ideia de seguir em frente, aconteça o que acontecer. Viajar pelo país, por exemplo, é toda uma experiência. Os conhecidos chicken buses,
antigos ônibus escolares americanos reconvertidos, percorrem diariamente estradas estreitas, subidas íngremes e trajetos que nem sempre perdoam erros. Eles são decorados com cores intensas, imagens religiosas, frases de fé e mensagens pessoais que refletem a maneira de pensar de quem os conduz. Entrar em um deles não é apenas uma forma barata de transporte. Quando você vive essa experiência, percebe que também é uma declaração de confiança. No motorista, nos chicken buses e também no destino. Esse modo de vida era mais visível nas aldeias e vilarejos, onde a criatividade sempre foi fundamental. Em muitas áreas rurais, quando certos produtos básicos escasseavam, as pessoas aprenderam a inventar alternativas. Assim nasceu o chamado café de milho. Não é café no sentido estrito, mas uma bebida feita à base de milho torrado e moído, preparada com água quente e, às vezes, com um toque de açúcar ou canela. Seu sabor é suave, levemente torrado, mais próximo de um cereal quente do que do café tradicional, e não contém cafeína. Durante anos, foi a única opção disponível para muitas famílias, especialmente em épocas de pobreza ou isolamento, e com o tempo acabou se tornando mais um costume do que uma solução provisória. O café de milho é muito barato e continua cumprindo a mesma função de sempre: acompanhar a conversa, o café da manhã ou o início do dia. Um copo pode custar cerca de $1 americano, e muitas vezes até menos. Como você pode ver, a rotina diária neste país sempre foi marcada pelo clima, pela terra e pelo ambiente. Em El Salvador, não se vive com a sensação de ter tudo sob controle, mas com a ideia de improvisar, de se ajustar ao que vier. Uma forma de viver que não surge por acaso, mas que tem muito a ver com seu passado recente. Durante anos, esse passado tornou o país notícia internacional por motivos muito diferentes de seus vulcões, sua cultura ou sua história. Para muitos, El Salvador passou a ser sinônimo de perigo. Um lugar que quase ninguém queria visitar e do qual muitos preferiam sair. Porque aqui aconteceu algo que se repete em muitos lugares do mundo. Quando o controle desaparece, alguém o ocupa. Mas esse problema não surgiu do nada. A origem começou com as gangues, popularmente conhecidas como maras. Tudo começou no final dos anos 70 e durante a década de 80, quando milhares de salvadorenhos emigraram para os Estados Unidos, fugindo da instabilidade e da falta de oportunidades. Em cidades como Los Angeles, muitos desses jovens cresceram em bairros marginais com poucos recursos, marcados pela desigualdade, pela falta de oportunidades e por uma sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. Eles viviam entre dois mundos. Não se encaixavam na sociedade americana, mas também não tinham uma conexão real com o país de onde suas famílias eram originárias. Nesse contexto, agrupar-se tornou-se uma forma de proteção e identidade, não tanto por ideologia, mas por necessidade. Para muitos, essas gangues ofereciam algo que não encontravam em nenhum outro lugar: apoio, reconhecimento e um senso de pertencimento. Com o tempo, esses grupos foram adotando símbolos, normas internas e rivalidades que acabariam marcando várias gerações. Com o tempo, esses grupos se organizaram melhor, adotaram símbolos próprios e começaram a rivalizar entre si. Durante anos, tudo isso parecia estar longe de El Salvador, como um problema alheio que se desenvolvia a milhares de quilômetros de distância. Mas essa realidade acabaria voltando. Anos depois, muitos desses jovens foram deportados de volta ao seu país de origem. E foi então que El Salvador começou a sentir realmente o impacto. O problema era que o país não estava preparado para o que estava por vir. Não havia estruturas, recursos ou experiência para lidar com um fenômeno como esse, importado de repente e sem aviso prévio. O que nasceu fora acabou criando raízes em um território já frágil. O que chegou não foram apenas pessoas, mas uma forma de organização baseada no controle do território, na intimidação
e na rivalidade constante. Em bairros inteiros, essas gangues impuseram suas próprias regras, afetando diretamente a vida cotidiana de milhões de pessoas. Circular por certas áreas, abrir um pequeno negócio ou simplesmente voltar para casa podia se tornar uma verdadeira luta para chegar vivo ao final do dia. Não era apenas uma questão de dinheiro ou oportunidades, mas de algo muito mais básico. Durante anos, essa sensação e essa realidade tão dura tornaram-se a normalidade. A vida cotidiana ficou marcada por limites invisíveis que todos conheciam, mas que ninguém ousava cruzar, porque fazê-lo poderia ter consequências fatais. Esta situação manteve-se durante anos. As gangues multiplicaram-se, os conflitos entre grupos rivais eram constantes e o Estado parecia incapaz de recuperar o controle total de muitas áreas. Em muitos bairros, o vazio não durou muito. Quando o controle desaparece, alguém o ocupa. E, durante anos, esse alguém não foi o Estado. Aos poucos, El Salvador foi ganhando uma fama internacional muito difícil de se livrar. Para o exterior, era um dos países mais temidos do planeta. Para os próprios salvadorenhos, era um lugar onde sobreviver a cada dia se tornara um verdadeiro desafio realmente exaustivo. Parecia impossível mudar o rumo de um país preso nessa dinâmica. Mas então, quando muito poucos esperavam, algo começou a mudar. Porque, contra todas as expectativas, um jovem político de origem palestino-salvadorenha chegaria ao poder com a promessa de fazer o que ninguém havia conseguido até então: recuperar o controle do país e romper com décadas de medo e insegurança. Mas isso já é a próxima parte desta história. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e vamos continuar com esta viagem fascinante. Como comentamos, após décadas marcadas pelo medo e pela insegurança, poucos acreditavam que El Salvador pudesse mudar de rumo de forma real. No entanto, contra todas as expectativas, uma figura jovem e pouco convencional irrompeu na política do país com um discurso que rompia com tudo o que havia antes. O jovem chamava-se Nayib Bukele e não se encaixava no perfil clássico de um político centro-americano. Era empresário, comunicador direto e fazia uso intensivo das redes sociais. Alguém alheio às antigas estruturas de poder que prometia algo que parecia quase impossível: recuperar o controle do país. Foi assim que Bukele fundou seu próprio partido político e baseou sua campanha em uma mensagem clara e simples: ordem, controle e mudança. Muitos viram isso como uma aposta arriscada. Outros, como a última chance. Quando chegou ao poder, ele deixou claro que não pretendia seguir os caminhos habituais. Seu objetivo era ambicioso: tornar El Salvador um dos países mais seguros da América e, ao mesmo tempo, transformar sua economia com ideias que pareciam tiradas de outro mundo. Uma de suas primeiras grandes decisões como presidente foi reforçar drasticamente a capacidade do Estado de recuperar o controle do território. Foram construídos enormes centros penitenciários de alta segurança, como o Centro de Confinamento conhecido como Cecote, projetado para abrigar dezenas de milhares de detentos sob um regime extremamente rigoroso. Ao mesmo tempo, os protocolos de atuação das forças de segurança em situações excepcionais foram ampliados, o que permitiu ao Estado agir com uma contundência nunca vista até então. A mensagem era clara: as regras haviam mudado. Durante anos, quando o controle desaparece, alguém o ocupa. Desta vez, o controle voltou para as mãos do Estado. O impacto foi imediato. Em questão de meses, muitos bairros que durante anos estiveram fora do controle do Estado começaram a experimentar uma calma desconhecida. Lojas e comércios reabriram suas portas, as pessoas voltaram a sair às ruas com mais liberdade, e a percepção de segurança começou a transformar todo o país. Essa mudança também teve efeitos além das fronteiras, já que parte das estruturas criminosas optaram por abandonar o país, deslocando-se para territórios vizinhos.
um fenômeno que gerou debate em toda a região. E é aqui que queremos ouvir você hoje. Você acha que essas mudanças em El Salvador transferiram parte do problema para países vizinhos como o Equador ou Colômbia? Você acha que, diante de situações como essa, esse tipo de medida é a melhor solução? Ou você teria feito algo diferente? Pause o vídeo e conte-nos sua opinião nos comentários. Será ótimo ler você e aprender juntos. E agora, continuamos. Antes de tentar responder a essas perguntas, é importante entender até que ponto essa mudança foi real. Os dados oficiais mostram uma queda histórica nos índices de homicídios em El Salvador, tão acentuada que hoje o colocam entre os países com as taxas de homicídios mais baixas de toda a América Central e entre os mais seguros do continente americano. Em 2024, o país registrou uma taxa de cerca de 1,9 homicídios por 100 mil habitantes, uma redução sem precedentes em relação aos anos anteriores. Esses números levaram El Salvador a aparecer entre os primeiros lugares em segurança em toda a América nos últimos relatórios e comparações internacionais, ocupando o primeiro lugar em alguns rankings recentes. Uma reviravolta que, há apenas alguns anos, parecia simplesmente impossível. Para muitos salvadorenhos, a mudança não foi perfeita, nem isenta de críticas, mas foi real. Pela primeira vez em décadas, o país começou a ser notícia por algo diferente do medo. E quando parecia que essa reviravolta já era suficiente, Bukele lançou sua outra grande aposta: tornar El Salvador o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda corrente, junto com o dólar americano. A decisão gerou surpresa internacional, e ainda mais, para seus habitantes e os muitos turistas que agora se atreviam a visitar o país. Em El Salvador, logo surgiram praias onde era possível pagar com criptomoedas, caixas eletrônicos de Bitcoin em áreas turísticas e projetos de cidades projetadas em torno dessa economia digital de criptomoedas. Para alguns, uma oportunidade histórica. Para outros, uma experiência muito arriscada. Na prática, a adoção do Bitcoin teve altos e baixos. Em El Salvador, seu uso nunca foi obrigatório. As pessoas sempre puderam escolher. Por isso, enquanto alguns comerciantes e cidadãos o aceitaram com entusiasmo, outros continuaram usando o dólar e o dinheiro em espécie, como sempre fizeram. Com o tempo, muitos salvadorenhos aprenderam a conviver com uma tecnologia completamente nova. Quase de repente, enquanto o país se transformava em um autêntico laboratório econômico observado por todo o mundo. Algo inédito para uma nação que durante décadas havia sido notícia por motivos muito diferentes. Uma das curiosidades que mais gerou debate é a estratégia do Estado de acumular Bitcoin como reserva. Com o passar do tempo, El Salvador conseguiu reunir vários milhares de Bitcoins, adquiridos aos poucos, a um preço médio muito inferior ao que a criptomoeda alcançaria posteriormente. Para se ter uma ideia, muitas dessas compras foram feitas quando o Bitcoin tinha um valor muito inferior ao que alcançaria poucos anos depois. Com o tempo, o preço da criptomoeda chegou a multiplicar-se várias vezes, em alguns momentos até 5 ou mais, o que fez com que reservas que inicialmente eram contadas em centenas de milhões de dólares passassem a valer bilhões de dólares americanos em seu ponto mais alto. Essa mudança de escala foi fundamental para entender por que uma decisão tão criticada no início começou a ser vista, pelo menos de fora, como uma jogada estratégica que deu certo, ou que, no mínimo, mudou as regras do jogo. Isso não significa que todos concordem. Para muitos salvadorenhos, o Bitcoin continua sendo algo distante, difícil de entender ou pouco prático para o dia a dia. Para outros, é uma oportunidade que nunca existiu antes. O que ninguém pode negar é que essa jogada colocou El Salvador no centro da conversa econômica global e mudou profundamente a imagem do país. De um território associado quase exclusivamente ao medo e à instabilidade, passou a ser visto como um dos países da América Central,
que mais está mudando em menos tempo, melhorando muito em questões como segurança, investimento e crescimento. E agora que o país está mais acessível e seguro para o visitante, também é hora de descobrir outra faceta menos conhecida e fascinante, já que El Salvador não é apenas política e economia. É também um país de grandes belezas naturais e humanas. Algo que poucos sabem, e que chama a atenção de muitos, é que El Salvador tem uma enorme diferença entre o número de mulheres e homens. Um fenômeno que faz com que este país esteja cheio de mulheres solteiras. E descobriremos isso no final desta viagem. Mas antes vamos conhecer sua festa mais enigmática e alguns dos lugares mais bonitos do país. El Salvador também é terra de rituais únicos, como a festa dos Talsigüines de Texistepec, onde homens fantasiados de demônios percorrem as ruas chicoteando a multidão. O mais impressionante é que muitas pessoas se oferecem voluntariamente para receber os chicotadas, convencidas de que isso serve para limpar culpas, atrair boa sorte ou começar de novo. No final do ritual, todos os demônios se rendem e caem no chão diante da figura de Jesus, formando uma montanha de corpos humanos que simboliza a derrota do mal. Por isso, não são poucos os que veem um paralelo curioso entre essa tradição e a fase atual do país. Um poder que age como um chicote simbólico para impor ordem onde antes reinava o caos. Uma comparação popular, quase folclórica, que diz muito sobre como os salvadorenhos entendem a autoridade, a culpa e a redenção. Mas isso não é tudo. Agora que El Salvador pode ser visitado com outros olhos, vale a pena conhecer suas praias, suas cidades históricas e seus contrastes humanos. E isso é exatamente o que vamos fazer agora. Durante muito tempo, El Salvador foi um país com a porta quase fechada para o mundo. Não porque não tivesse nada a oferecer, mas porque muito poucos se atreviam a entrar. Hoje, com a situação transformada, começam a surgir tesouros que permaneceram praticamente ocultos durante décadas. Um deles é a costa do Pacífico, especialmente áreas como El Tunco, uma pequena vila costeira que se tornou uma referência internacional para o mundo do surf. O curioso não é apenas a qualidade constante de suas ondas, mas o ambiente que está sendo criado nos últimos anos em torno de suas praias, já que viajantes de todo o mundo convivem aqui com as comunidades locais, em um lugar que, até pouco tempo atrás, quase não recebia visitantes estrangeiros. Outro lugar fascinante é a Rota das Flores, uma sucessão de vilarejos nas montanhas, cercados por cafezais, mercados tradicionais e murais coloridos, onde todos os fins de semana se misturam aromas de café, comida local e artesanato. Mas se existe um lugar que todos os salvadorenhos consideram mágico, esse lugar é o Lago Coatepec, um lago de origem vulcânica considerado um dos mais bonitos de toda a América Central. Neste lago, em determinadas épocas do ano, ocorre um fenômeno que parece sobrenatural, pois a água muda de tonalidade, passando para um azul turquesa intenso que ainda hoje não tem uma explicação completamente clara. Para muitos salvadorenhos, é um daqueles lugares na Terra que parecem irreais. Irreais como outro fato que chamou a atenção internacional e que diz muito sobre a história recente de El Salvador. Como já mencionamos, El Salvador é um dos países da América com a maior diferença entre o número de mulheres e homens. De acordo com estimativas demográficas, no país vivem mais de 300 mil mulheres a mais do que homens, um número muito impressionante para um território tão pequeno. Esse desequilíbrio não surgiu do nada. Tem a ver com vários fatores acumulados ao longo dos anos, como a migração masculina para o exterior, que mencionamos na origem das gangues, prisões, conflitos passados. Tudo isso aliado a uma expectativa de vida maior entre as mulheres do que entre os homens, que moldaram a sociedade deste país. Na prática, isso se traduz em uma realidade muito particular.
Muitas mulheres assumiram papéis centrais na economia familiar, nos negócios locais e na organização comunitária. Elas são mães, empreendedoras e, em muitos casos, o principal pilar do lar. Além de tudo isso, El Salvador é um dos países da América com o maior número de mulheres solteiras, um dado demográfico que despertou interesse dentro e fora da região. Esse fenômeno, pouco comum em um território tão pequeno, influenciou a vida social, as dinâmicas cotidianas e a forma como o país está se abrindo para o mundo. Mais um detalhe que se soma à sua beleza natural, à sua carga histórica e ao ar de mistério que o envolve. Razões de sobra para que muitos viajantes decidam marcar este país no mapa e se aventurarem a conhecer um lugar que, até recentemente, parecia inacessível. E é por isso que, a seguir, entraremos em detalhes sobre como percorrer El Salvador e aproveitar ao máximo tudo o que este país tão enigmático quanto surpreendente tem a oferecer. Mas antes disso, se você está gostando desta viagem, inscreva-se no Mundo Sem Censura, se ainda não o fez. Como você pode ver, aqui você descobre o mundo como em nenhum outro lugar. E ao se inscrever e ativar o sino, você não perderá nenhum dos vídeos que fazemos todas as semanas. Durante muitos anos, chegar a El Salvador não era algo comum. Não porque fosse impossível, mas porque quase não havia demanda. O país estava fora das rotas turísticas e os voos internacionais eram escassos. De fato, quando o tráfego aéreo começou a se reativar após grandes mudanças na segurança, houve uma reabertura simbólica do Aeroporto Internacional de El Salvador, com atos oficiais e uma clara intenção de mostrar ao mundo que o país estava reabrindo suas portas. Hoje, a situação é muito diferente. Chegar a El Salvador a partir da América é relativamente fácil. Existem voos diretos ou com uma única escala a partir dos Estados Unidos, México, Colômbia ou Panamá. A partir da Europa, o habitual é voar via Madrid, Paris ou Amsterdã, fazendo escala em cidades como Panamá ou Bogotá antes de aterrissar em San Salvador. Uma das surpresas mais agradáveis para muitos viajantes é que não é necessário visto para estadias turísticas curtas para cidadãos da União Europeia, Reino Unido, Canadá ou a maioria dos países da América. Geralmente é permitida uma estadia de até 90 dias, o que facilita muito improvisar a viagem. Quanto ao dinheiro, El Salvador usa o dólar americano há anos e, como mencionamos, desde a adoção do Bitcoin, muitos estabelecimentos comerciais também aceitam criptomoedas. No entanto, não é obrigatório usá-las. Na prática, você pode pagar com dólares em absolutamente todo o país e usar Bitcoin apenas se quiser experimentar a parte mais inovadora do sistema. É um país barato? A resposta curta é sim. El Salvador é considerado um dos países mais econômicos da América Central para viajar. Um hotel de categoria média para 2 pessoas pode custar entre 30 e 50 dólares por noite, enquanto opções mais simples custam menos de 30. Comer fora também é muito acessível. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante local custa em média 15 a 20 dólares. E a comida de rua pode custar apenas 2 ou 3 dólares. Viajar pelo país também é muito fácil e barato. Para trajetos curtos na cidade, táxis e aplicativos funcionam normalmente. Para viver a experiência local, há sempre os chicken buses, que conectam vilas e cidades por muito pouco dinheiro e permitem ver o país por dentro. Para distâncias mais longas, existem ônibus intermunicipais confortáveis e econômicos. Quanto à segurança, como você sabe, o país mudou radicalmente. Hoje em dia, as zonas turísticas, as principais cidades e as rotas mais comuns são muito mais seguras do que há alguns anos. Mesmo assim, como em qualquer destino, recomenda-se bom senso, evitar zonas mal iluminadas à noite e seguir os conselhos locais. Uma curiosidade interessante é que já existem passeios guiados focados em explicar o passado sombrio recente do país. Alguns passeios,
mostram antigos bairros conflituosos de gangues hoje transformados. São visitas muito procuradas por viajantes interessados em entender como ocorreu uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Depois de visitar cidades soterradas pela lava e vulcões ainda ativos, El Salvador mostra outra face completamente diferente, que ninguém esperaria encontrar em um país marcado pela força da natureza. Se você se interessa pelo lado mais inovador e experimental do país, chegar às chamadas Bitcoin Beaches é surpreendentemente fácil. De San Salvador, várias rodovias bem conservadas conectam-se à costa do Pacífico, e em lugares como El Zonte o contraste é absoluto. Lá, surfistas, famílias locais e viajantes tecnológicos convivem em um ambiente onde os pagamentos digitais fazem parte do dia a dia. Caixas eletrônicos de Bitcoin, lojas que não aceitam dinheiro e uma economia paralela que funciona à beira-mar transformam esta pequena localidade em uma das experiências sociais mais curiosas da América Latina. Esperamos que este vídeo tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, deixe um like, e se ainda não o fez, inscreva-se agora no Mundo Sem Censura e ative a campainha para não perder as viagens que fazemos todas as semanas. E agora, clique no vídeo que tem na tela e acompanhe-me até o próximo destino. Prometo que o espera lá é ainda mais surpreendente do que tudo o que você acabou de ver. Nos vemos lá.